Olá, hoje nós vamos conversar sobre gestão com uma especialista na causa. Natural de Campo Bom, a filha do seu Glésio e da dona Suzara, é formada em comércio exterior, mestre em administração de empresas e doutoranda em gestão e negócios. Esposa do Greg, trabalhou por 10 anos em empresas químicas multinacionais nas áreas de análise e prospecção de mercados internacionais nos Estados Unidos e América Latina, coordenando projetos como a abertura de centros de revenda na Colômbia e plantas produtivas no México e na Argentina. Pesquisadora, professora nos cursos de administração de empresas e comércio exterior, é especialista na área de inteligência e prospecção de negócios internacionais. Recentemente, pela sua empresa For Profit, vem auxiliando o desenvolvimento de empresa nas áreas de gestão de processos, gestão comercial, gestão financeira, gestão de RH e treinamentos. Hoje teremos uma conversa de peso com Aruana Rosa. Seja muito bem-vindo para essa conversa de peso, Aruana. Muito obrigada. É um shopping center essa mulher aqui. Eu conheci recentemente a For Profit, fiquei muito feliz em saber dos métodos que vocês vêm utilizando para apoiar empresas de vários tamanhos, né? Sim. No seu desenvolvimento, no seu crescimento, né? Mas, sobretudo, por tudo que vem junto, né? Pela qualidade do teu trabalho e dos teus parceiros, teus sócios, Greg e Mauro, né? Natural de Campo Bom. Sim, Por que escolha Campobonense. pelo comércio exterior? Desejo de conhecer o mundo, de conhecer Achou outras que ia viajar culturas. bastante? Sim, início de curso todo aluno entra, né? Achando que vai sair do curso formado no mundo, mas não é bem assim. A prática é... A prática é diferente, bem diferente. A gente entra num curso com a expectativa de sair como gestor e aí depois a gente percebe que não, que na prática a gente vai entrar na indústria emitindo documento, né, processos operacionais, até que a coisa vai se estruturando mais. O quanto disso é burocracia, o quanto disso é expertise e o quanto disso é uma vida nova que se renova a cada momento realmente? Interessante essa pergunta, porque quando o aluno ele entra na prática no comércio exterior, ele ainda não sabe muito bem o que vai acontecer, né? Então ele vai se descobrindo à medida do tempo, do decorrer, né? E aí ele vai começando a entender de forma sistêmica como a empresa lida com o comércio exterior, porque tem empresas que não têm essa veia exportadora e tem outras que têm, que já tem uma estrutura. Você vai ter que trabalhar muito para ajudar a desenvolver isso. Exato, e aí nesse percurso o aluno, enfim, né, ele se desenvolve e se descobre em outras áreas, e isso é muito legal, porque aí ele começa a entender de gestão como um todo. Não tem como falar só de exportação sem entender um pouco de contabilidade, um pouco de recursos humanos, um pouco de logística, que é muito importante, né? Enfim, ele vai se descobrindo em outras áreas e agregando conhecimentos para o seu negócio. Fala sobre a questão dessa tua experiência prática, como é que se deu isso? Tá, ok. Então, na prática, né, iniciamos mais nessas questões operacionais dentro da empresa. Aí, aos poucos, né, eu fui ganhando um espaço mais na área de inteligência de mercado internacional, na parte de exportação. E aí a gente conhece diferentes culturas, recebe clientes no Brasil, expande essa visão de negócio, essa visão de mundo, né? Foi uma experiência muito bacana nessas empresas que eu trabalhei. E aí surgiram alguns desafios de estruturar projetos fora do Brasil, né? Então, na Argentina, inicialmente, e aí esses projetos demandaram todo o envolvimento na parte desde a estruturação, enfim, da planta produtiva, mas do mercado que seria atuar, né? Então, realmente, todo o planejamento de mercado. Do nada, do zero? Do zero. Do zero, uma empresa que não tinha mercado estabelecido lá, não tinha clientes solidificados lá. Mas aí num idioma estranho, né? Com as dificuldades da legislação própria, cultura organizacional nesse novo lugar. É um desafio bem grande. E aí depois surgiram outros países, né? Que nem um centro produtivo na Colômbia, no Equador, no Peru. E aí, mais posteriormente, para o final dessa minha experiência nessa empresa multinacional foi
no México. Então, lá foi um projeto bem desafiador também, nessa linha. Fundamental a fluência verbal em outros idiomas. Nem tanto, porque os latino-americanos, eles entendem que existe essa diferença de cultura, eles entendem que muitas vezes as empresas, elas estão indo para fazer negócios e não estão fluentes no idioma, né? Então, sempre foi uma experiência nova. Cada país tem uma forma diferente de lidar, alguns cuidados com a cultura, mas não que isso seja algo que vá interferir fortemente no propósito da viagem, né? Eles gesticulam, eles tentam entender a gente tenta falar um portunhol, né? E aí, à medida que o tempo foi passando, a gente vai se habituando um pouco mais, aprende algumas terminologias, né, de vocabulário local, e aí a gente vai, aos pouquinhos vamos indo. Muito bem. O que te fez pensar em outros desafios? Já veio desde ali a docência, por exemplo? A docência surgiu agora com a questão do mestrado, né? Eu entrei no mestrado e isso é uma coisa interessante. Geralmente as pessoas buscam o mestrado porque elas querem dar aula. E o mestrado, ele desenvolve outras formas de pensar, né? As dialéticas, enfim. A gente desenvolve outras formas de se desenvolver intelectualmente, que não só para a finalidade professoral, Porque né? a titulação ela é relevante para a docência realmente. Sim, tá? sim. Mas aí tu defendes então que não, qualquer pessoa deveria fazer um mestrado independente de certeza. uma vida acadêmica que vai desenvolver. Com certeza, porque a gente aprende a ter uma visão holística de muitas situações e que na prática a gente não enxerga, né? Então, esse nível de abstração que a teoria muitas vezes desenvolve, ele ajuda depois a entender na prática como conduzir algumas situações, né? E aí, nesse momento do mestrado, então, eu resolvi começar efetivamente a dar aula, né? Me aventurar neste campo da docência, que é um desafio, né? Mas é algo bem Porque está bem ajudando legal. a formar novos profissionais, né? Já foste direto para a faculdade, né? Para os cursos técnicos e faculdade. Isso mesmo. E aí eu acho que a tua experiência prática é extremamente relevante. Sim, a experiência prática, ela complementa. Durante o dia, a gente estar em clientes, né, gera conteúdo, gera exemplos, gera ideias, né? É como se fosse um storytelling, né? Chega de noite contando muitas vezes os fatos que aconteceram na prática e aí os alunos já se engajam mais, eles entendem mais o que está acontecendo, né? Então, vale muito a pena fazer esse bate-volta, prática e profissional, né? A pesquisa ela veio de pronto, como uma vontade tua, também alguma coisa que desenvolveu com o tempo? A pesquisa, enquanto mestrando... Que agora é uma pesquisa enquanto doutoranda, né? Nesse momento. Nesse momento, sim, mas ela iniciou enquanto mestranda lá na Unicinos. E ela fazia parte do currículo, então existe uma necessidade de desenvolver aquele aluno para a pesquisa, já no cronograma, né? E ali, em contato com a pesquisa, eu me descobri também pesquisadora. Eu acho maravilhoso poder ter contato com essa área. E o pesquisador, independente do tema que ele pesquise, que ele enfim, se apaixone, à medida que ele for desenvolvendo essa habilidade, ele vai conseguir desenvolver competências importantes também na prática, também no mercado de trabalho, né? Porque ele vai precisar desenvolver uma postura proativa frente aos obstáculos que se apresentam na pesquisa, né? Então, ele não vai ter, muitas vezes, um suporte direto de alguém dizendo o que fazer. Então, toda essa questão de desenvolver mesmo a proatividade, a iniciativa, o senso de comprometimento individual, a pesquisa te dá, né? Ela abarca isso, as competências. Imagino que ela seja muito importante na hora de fazer, por exemplo, um diagnóstico de uma empresa. Sim, muito importante. E aí entra a For Profit. Muito importante. Vamos conversar sobre ela na Vamos. volta do intervalo. Tá bom. Hoje numa conversa de peso com Aruana Rosa. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo Aruana Rosa, professora, pesquisadora e empresária. Empresária da For Profit, tocada junto com o Mauro, com o Greg e auxiliando o desenvolvimento de empresas das mais diversas áreas e tamanhos, nas áreas de gestão de processos,
gestão de negócios, gestão financeira, gestão de RH, a difícil arte de desenvolver pessoas, né? Sim. E treinar essa turma toda também. Como é que nasceu a For Profit? Nasceu de uma experiência de 3 mosqueteiros, a gente costuma dizer, né? Então, o Mauro, ele já vinha da área de consultoria já há muitos anos, mais voltado com pessoas, desenvolvimento de pessoas e desenvolvimento de processos organizacionais. Então, o Mauro, ele é aquele cara que entra na empresa e gosta de olhar os fluxos, entender a sistematização do todo. Então, Mauro entrando e aí a Aruana mais com a parte de estratégia, de inovação, né, de prospecção, como eu abordo o cara de vendas, né, o vendedor. E o Greg também com experiência em finanças. Então, os 3 mosqueteiros se juntaram. Gestão financeira, tu muito gestão comercial. Isso mesmo. Como funciona a For Profit? A Um For método Profit, que vocês propõem, né? sim. Que me pareceu extremamente ágil, como o mundo dos negócios vem sendo. Sim. A For Profit funciona a partir de uma metodologia do MEG, né? Então, nós usamos o MEG, que é um modelo de excelência em gestão, para abarcar todas as iniciativas da empresa. E, na prática, nós procedimentamos todas as nossas iniciativas. Então, independente se eu vou no cliente resolver um problema, por exemplo, de módulo de recursos humanos, ou se o Greg vai ou o Mauro, nós temos um procedimento padrão de como proceder. E isso agiliza muito e permite com que a gente entregue para o cliente toda essa agilidade que nós propomos lá no início da operação, né? Na prática, vocês fazem isso de uma forma muito ágil. Isso, nós temos Porque já... é exatamente o processo descrito. Exatamente. Então, Quanto tempo é possível uma empresa entrar nos trilhos? 40 dias, se a empresa colaborar, né, e, enfim, se comprometer com a entrega dos documentos, a gente consegue em 45 dias entregar o módulo, e aí nós dividimos as ciências da administração em módulos, né? Nós conseguimos entregar ele completo, pronto. Como é que funciona o diagnóstico? Diagnóstico, nós fazemos um mapeamento da empresa, não só na dimensão funcionário, como ele se sente, ou enfim, como o cliente está, mas também com fornecedores, né? Então, nós conversamos, entrevistamos, muitas vezes de forma qualitativa, que nós chamamos lá na pesquisa, né? Conversamos com esse público, entendemos como está esse relacionamento, o que a empresa não está entregando, né, para essa parte interessada, para esse stakeholder, né? Conversamos também com entidades do governo, né? Então, empresas que têm relacionamento público, buscamos entender como que funciona isso. Enfim, clientes, colaboradores internos, gestão de topo, como que essa gestão também está enxergando os desafios e os problemas da empresa. E aí, depois que todas essas análises são feitas, nós compilamos tudo isso, geramos um penso sobre toda essa operação, né? E aí o Mauro e o Greg juntos, para aí, enfim, propor as iniciativas, o que deve efetivamente sair do papel O prognóstico. para ser implantado. A gente vive dias, acho que Einstein, né, falava sobre a dificuldade de desintegrar um átomo ser muito mais fácil do que quebrar um preconceito, né? E aí, evidentemente, ele se tratava de outro tipo de preconceitos, mas quando a gente fala em preconceito, a gente fala em cultura também, né? Como faz para mudar a cultura? A gente vê que as pessoas querem muito mudanças e querem muito pouco mudar. O cerne da mudança, a gente costuma dizer, né, que para ocorrer a mudança, eu preciso gerar algo sobre aquela situação. Então, eu tenho, por exemplo, um fato que acontece e acontece um erro. A aprendizagem, que vai ser o estopim para a mudança, ela vai acontecer no cerne daquele erro, no problema, na ferida. Então, quando acontece o erro, o problema é ali que eu tenho uma oportunidade de conversar com essa pessoa e fazer ela se perceber errando, se perceber com uma necessidade de mudança. E aí, a partir daí, é a pessoa que tem que querer, que tem que realmente se determinar, sair de onde ela está para conseguir mudar, né? E aí, ampliando isso para um nível organizacional, o gestor é fundamental.
Nós precisamos dele no cerne, criando um contexto... Mas às vezes é o gestor quem precisa mudar, né? Exato. E ele precisa muitas vezes se conscientizar do impacto que essa mudança vai ter na vida das pessoas que estão trabalhando com ele e como que essa cultura sadia vai proporcionar que a empresa tenha mais produtividade, uma entrega de qualidade com mais eficiência, né? A teoria está linda. Na prática, está conseguindo realizar isso? Na prática, as pessoas querem muito mudar? Nós temos duas formas de trabalhar nesse caso, né? Um treinamento que nós temos mais na área de coaching, e o Mauro conduz isso com muita maestria, trabalha no gestor, a nível pessoa, ressignificar, né? Várias coisas. Exato. E aí ele trabalha junto com a metodologia do coaching para fazer com que essa pessoa se perceba no contexto e perceba o impacto que ela tem no seu ambiente. Perfeito. E aí, a partir disso, são feitos alguns trabalhos bem, né, depende do ritmo da pessoa, para que ela se desenvolva. E aí, a nível organizacional, a nível de empresa, nós temos treinamentos mais na área também de grupos, né? E aí, trabalhando para que esse grupo, ele consiga se manifestar. Porque muitas vezes a equipe está tão desmotivada que ela não percebe como o poder que ela tem de mudança e o poder que ela tem de mudança de onde ela está, né? Inclusive da cultura. E aí, trabalhando nos treinamentos, a gente consegue fazer com que essas pessoas percebam o poder que elas têm e percebam quantas qualidades elas têm, que elas podem potencializar e podem afirmar melhor, se afirmar melhor na empresa, né? Você falou inovação, né? A gente vive momentos de profundas e muito rápidas transições tecnológicas. Sim. Como tá viver esse momento realmente, com ciclos de vida de uma empresa cada vez mais curtos? Sim, muito curtos. E de renovações necessárias constantes. Sim. O fluxo de conhecimento hoje ele está muito acelerado, as transições tecnológicas estão muito aceleradas, né? Então, lá em 1935, a expectativa de vida de uma empresa era de 90 anos. Sabe quanto é que estava em 2011? Não, perdão, 2005? Me ajuda. 11 anos. Puxa vida. E agora? Imagina, chuta. E no Brasil isso é muito pior. Sim. A cada uma semana, uma empresa de grande porte, né, e aí falando em S&P 500, que é o índice que né, regula, nós temos uma empresa caindo desse ranking a cada uma semana. Uma empresa grande que... Deixa de ser grande. Deixa de ser grande. Ou passa a não existir ou reduz drasticamente. Exato. O seu tamanho. E nós temos muitas born globals, empresas que já nascem do nosso tamanho, empresas pequenas, mas que já nascem com orientação global. Já nascem concorrendo com empresas grandes. Então, como lidar com tudo isso? É um desafio, né? As empresas estão conseguindo lidar com isso? Ou realmente estão ficando no meio do caminho? Depende. Empresas que já têm na sua natureza e na sua cultura organizacional, no seu cerne, a tecnologia, o desenvolvimento, a inovação, elas conseguem se adaptar mais rapidamente. Empresas mais lentas, como por exemplo papel, né, metal mecânico, embalagens, essas empresas elas demoram um pouco mais para perceber lá fora que, opa, peraí, a água está vindo e está subindo. E aí a gente tem que Mas também, fazer porque com que também elas são mercados percebam. que mudam muito. Mudam de uma forma um pouco mais lenta, mas está vindo. E aí elas esperam chegar, muitas vezes, para reagir, né? Então, esse ritmo delas, ele precisa de muita conversa na prática, precisa de muita orientação. O consultor, muitas vezes, não consegue entregar algo para se resolver em uma semana, porque existe um período de maturação dessa pessoa, para ela perceber esse movimento que está chegando, né? E pensar em ações para efetivamente sair de onde ela está e investir em novos negócios e melhorar suas tecnologias. Aquilo que a gente pensava como um processo de amadurecimento de uma ideia, assim, um longo processo. Ouvi uma vez de um empresário assim, eu guardo na gaveta, aí X tempo depois eu vou lá, abro de novo, releio, vejo se aquilo ali já se aplica ou não. Não tem espaço em 2020. Se tem, essa gaveta vai ter que logo abrir e fechar, né? Porque hoje o método sprint do Google afere qualquer tipo de projeto novo em 5 dias.
E tudo que se faz nessa empresa, que é das maiores do mundo, se não a maior neste momento, é feito de uma forma assim vertiginosa. Exatamente. Como é que as pequenas empresas conseguem viver dentro desse universo, onde todo mundo concorre com todo mundo, né? Qualquer segmento tem ameaças entrantes de qualquer outro segmento, inclusive, Sim. não só os meus concorrentes diretos, né? Isso parece inacessível para essas empresas. Sim, é uma situação bem complicada. Se eu pudesse dar uma dica para tentar fazer com que essas empresas de pequeno porte consigam perceber tudo isso, né, perceber essas mudanças e logo agir sobre elas quem é a tua persona? Quem é o teu avatar, que nós chamamos lá no marketing, né? Ou seja, para quem, o que tu entrega e para quem tu entrega. Se eu conseguir entender essa pessoa, o que ela busca em mim como empresa, quais os medos, as barreiras que ela enfrenta e que sentimento de dor isso tudo gera nela? Se eu conseguir me colocar no lugar desse cliente, calçar o sapato dele e perceber o que eu posso fazer por ele, eu desenvolvo toda a minha estrutura, todo o meu produto, toda a minha estratégia para atender essa pessoa. E aí, atendendo o que essa pessoa quer, eu estou evoluindo e eu estou conseguindo sobreviver, né, no mercado e fazer uma transição, muitas vezes, tecnológica de uma forma mais fluida, mais natural. Não tem forma de conviver com o mercado se não construir com o mercado, então? Construir com o mercado, entender como esse cliente está migrando, seus gostos, suas preferências, qual gatilho isso está gerando nele, né? Então eu vejo aqui uma camisa rosa, que gatilho isso me gera e entender como esse cliente reage. E aí, a partir do momento em que eu faço isso, eu consigo entregar um produto que atenda ele, né? E aí eu estou evoluindo, eu estou me adaptando, não estou ficando fechado, limitado naquele produto que eu sempre fiz e que sempre vendeu bem e que sempre pagou a conta, né, já em outras gerações, muitas vezes. Né? A inovação ela precisa ser uma coisa sempre disruptiva e absurdamente inovadora, ou ela está mais pertinho da gente do que a gente imagina? Muito boa pergunta, Rodrigo. Nós temos dois tipos, né, de inovações que as empresas podem pensar, né? Por um lado, a gente tem um produto que eu posso sempre pensar em formas de lapidar ele, de deixar ele melhor, né? Essa caneta, por exemplo, eu posso pensar em novas formas de fechar ela, tampas, enfim, tintas para produzir ela e que possam ser mais econômicas ou mais tecnológicas ou mais sustentáveis, né? Então, eu tenho esse tipo de inovação, mas eu também tenho uma inovação que pode ter uma característica extremamente disruptiva e que vai muitas vezes ressignificar a escrita. Então, qual outras formas de escrever que eu tenho sem utilizar este objeto? E aí desenvolver algo do zero, do novo. Uma empresa, e ainda mais as de pequeno porte, que muitas vezes tem poucos recursos financeiros para desenvolver inovações substanciosas, né? Elas podem investir na inovação incremental, na inovação lapidar o que elas já têm, né? Isso é um início. E isso, com certeza, vai gerar valor para o mercado, vai trazer novidade e vai gerar retorno financeiro, né? Podemos trabalhar por este lado. Muito bem. Gostei muito de falar contigo. Que bom. Sejam sempre muito bem-vindos. Muito obrigada. Abraço ao Mauro e ao Greg também e muito sucesso para For Profit. Muito obrigada, Rodrigo, pela oportunidade e sucesso, né? Para nós. Isso aí. Hoje uma conversa de peso com a Aruana Rosa, da For Profit, professora, pesquisadora e gestora agora do seu negócio, ajudando a gerir processos, áreas comerciais, financeiras, RHs de outras empresas. Continue agora com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede comunidade de televisão.